Hoje nós vamos a trabalhar na questão da salvação em Cristo Jesus. E este talvez seja o tema mais importante que nós temos que tratar como cristãos. Existem dois temas fundamentais no cristianismo e que está na palavra de Deus. O principal tema, ou o primeiro tema fundamental no cristianismo é o fato de Deus se revelar ao homem. Isto é, Deus quer se comunicar com o homem, Deus quer se relacionar com o homem, Deus quer ter uma intimidade com o homem. Desde o jardim do Éden, Deus mostrou e manifestou e desejou e expressou a vontade de se relacionar com o homem, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança justamente com o propósito de ele se relacionar com essa criatura tão semelhante a ele. Lamentavelmente, o pecado entra e o pecado separa Deus do homem, né? O pecado afasta Deus do homem. O pecado cria entre Deus e o homem um abismo gigante, intransponível. E é justamente esse é o segundo assunto que a Bíblia trata, que é justamente da obra salvadora que Jesus Cristo realizou na cruz. Quando nós pensamos em Jesus Cristo, nós temos que pensar na cruz. Quando nós pensamos na cruz, nós temos que pensar em Jesus Cristo. Então, quero trazer para vocês esses dois temas tremendos na Bíblia. Um é a revelação de Deus. Nós já estudamos isso em Teologia Sistemática 1. E agora nós vamos estudar sobre a obra da salvação em Cristo Jesus. Presta atenção neste vídeo que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada. My God, why have you forsaken me?
finished! Father, into your hands I commit my spirit. Forte, né? Jesus Cristo se entregando e morrendo por todos nós, levando sobre nós, sobre ele, todas as adversidades, todos os pecados, as dores e enfermidades que o homem carrega. A obra de salvação de Jesus Cristo na cruz é algo tremendo. Não podemos, de jeito nenhum, pensar na cruz sem pensar em Jesus. Não podemos pensar em salvação se não pensarmos em Jesus na cruz. Esse é o fundamental palavra, ensino que nós encontramos na Bíblia, né? Lamentavelmente, nos últimos tempos, Jesus deixou de ser o Salvador para Jesus se tornar o provedor. Jesus deixou de ser o Salvador para se tornar o benfeitor em termos de bênção. As pessoas e as pregações nos púlpitos têm mudado, eles têm deixado de falar de um Jesus que morreu na cruz para nos salvar, para um Jesus que abençoa, para um Jesus que traz prosperidade, para um Jesus que traz bens, para um Jesus que traz cura, para um Jesus que traz tantas e tantas outras coisas, né? Eu diria assim, benefícios e não salvação. Teve isso nos anos 60, 1960, 64, a Igreja Católica começou a pregar sobre a teologia da prosperidade, ou teologia da libertação, em primeiro lugar, e trouxe o benefício dos bens, do conserto social, de alimento aos pobres, de um conserto da sociedade no mundo todo, e colocou isso em primeiro lugar e não colocou a salvação. Depois veio a teologia da prosperidade, que tanto hoje nos afeta, e nós temos tantas e tantas igrejas falando sobre isso, sobre a questão da bênção, da prosperidade, dos bens, enfim, de tantas outras coisas. E deixou-se de se falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Esta mudança sobre a doutrina de Jesus Cristo é terrível. Esta mudança da doutrina de Jesus Cristo é uma heresia tão grave que tem levado a igreja a se desviar completamente do propósito que ela tem de pregar a salvação em Jesus Cristo. Nossa ideia básica em relação a isso, nós precisamos entender que a salvação vem em Jesus Cristo, de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, né? E isso é fundamental em relação a nós. Precisamos entender o lugar da cruz. Isto significa o quê? Que aquele espaço na cruz, ele precisava ser preenchido por você ou por mim, por nós que somos pecadores. Mas aquele espaço da cruz, ele foi preenchido por Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso quando nós vamos começar a falar sobre os termos, as palavras que tanto se falam em relação à obra salvadora de Jesus Cristo, né? E isso é muito importante. Precisamos entender também da superioridade do cristianismo. Quando nós pensamos em outras religiões, e eu falei sobre isso nas outras aulas, nós falamos muito sobre a questão de que as outras religiões se relacionam com seu Deus, seja Buda, seja algum outro deus do hinduísmo, seja os deuses
das religiões africanas, e até inclusive Alá, que é o Deus dos muçulmanos, eles tratam esse Deus como um Deus distante, um Deus completamente impessoal. No cristianismo, não. No cristianismo, nós tratamos um Deus que quer se relacionar com o homem. Ele quer ter uma intimidade com o homem. E ele agora vai realizar uma obra para consertar essa problemática do distanciamento do homem para com Deus por causa do pecado. Ele vai resolver o problema do abismo através de Jesus Cristo. O cristianismo se propõe a trazer a resolução em nível global e a eliminação do abismo. Vou repetir. O cristianismo se propõe a trazer a resolução em nível global. Isso significa o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ao mundo, nível global, que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, a eliminação do abismo. Olha só, João 3,16 nos fala sobre isso, né? Deus está trazendo uma solução a nível global para toda a humanidade, não é só para você e para mim, é para toda a humanidade, e Ele quer resolver o problema do abismo. Esse abismo que separa Deus de nós, né? Esse abismo que nos impede de nos relacionarmos com o Senhor. O cristianismo apresenta a mensagem de que Deus fez algo em Jesus Cristo. Deus realizou algo em Jesus Cristo. E a obra que Ele realizou em Jesus Cristo é para o teu benefício, é para o meu benefício. É uma obra salvadora. A proposta de Deus é a cruz. A cruz é insubstituível, porque nela Deus, Filho e o homem morrem. Vamos falar sobre isso. A cruz é uma obra que não pode ser substituída por nada e por ninguém, porque é na cruz onde Cristo morre e você e eu também morremos. É na cruz onde acontece a morte. A morte é o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E essa morte acontece na cruz. E essa morte ela acontece em Cristo Jesus. E ela acontece em nós quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós entendemos, nós acreditamos, nós aceitamos que Jesus Cristo morreu na cruz no nosso lugar, no teu lugar, no meu lugar, né? Isso é fundamental. Qual foi então a obra, né, de Cristo? Qual exatamente foi a obra de Cristo? Vamos abrir em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Vamos lá, né? Vamos lá para 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mais importante mensagem do Evangelho. Antes de tudo, qualquer coisa que você possa ouvir nos evangelhos, qualquer coisa que você possa ouvir no cristianismo, qualquer coisa que você possa ouvir na igreja, antes de tudo, nós temos que entender de que Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, ok? E é sobre isso que vamos falar novamente. E vamos falar alguns termos importantes sobre a obra redentora de Jesus Cristo na cruz.
coisa importante, volto a enfatizar, é de que não existe nenhum símbolo mais importante no cristianismo do que cruz. Qual é o símbolo que você vê num templo da comunidade Cristo Vive? Quando você entra num templo da comunidade Cristo Vive, eu sei que tem algumas outras pessoas de outras igrejas que estão assistindo esta aula, mas também, provavelmente, se você é de uma igreja realmente cristã, que sigue a doutrina cristã, qual é o símbolo que dentro das nossas igrejas está lá colocado? Nas nossas comunidades Cristo Vive, em todas elas está lá no púlpito um símbolo, a cruz. A cruz é o símbolo mais conhecido do cristianismo. E a cruz, ela é central à nossa fé. É difícil falar ou pensar em cristianismo ou em alguma outra coisa cristã sem associar com a cruz. Uma igreja cristã ou um calendário cristão, por exemplo, terão uma cruz em algum lugar e em algum momento. Não sei se vocês já repararam, mas tem muitas igrejas que estão colocando outros símbolos. Estão colocando uma pomba. Tudo bem, a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Não há questionamento. Não estou questionando o símbolo da pomba. Mas o principal símbolo do cristianismo é a cruz. Né? Outros estão colocando fogo, outros estão colocando outras coisas. A cruz. A cruz é o principal símbolo dentro da igreja cristã. Ok? A cruz é insubstituível, porque nela Deus, Filho e o homem morrem. Já falamos sobre isso. Isso porque Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. A cruz não é um acidente histórico, nem mesmo uma falha de projeto de Jesus. Ao contrário, conforme Apocalipse 13:8, a morte de Jesus estava na mente de Deus desde a fundação dos séculos. Foi planejada e é mostrada do cuidado e do amor provisional de Deus. Ok? Qual foi exatamente a obra de Cristo? Pois bem, nós acabamos de ler 1 Coríntios 3:4. E a principal, aliás, a primeira palavra que nós vamos colocar agora como a obra de Jesus Cristo é a substituição. A substituição significa que Cristo morreu no lugar dos pecadores, né? Como lemos em 1 Coríntios 15:3. Né? Ele morreu pelos nossos pecados. Neste sentido, cada um de nós é um Barrabás. Cristo morreu no nosso lugar. Né? Na ideia do Antigo Testamento, que traz no Antigo Testamento de que o novilho, né, ele morria no lugar do pecador. O novilho, ele era sacrificado no lugar de um pecador. Isso está lá em Levítico, capítulo 1, versículos 2 ao versículo 5. Então, o princípio teológico, a ideia teológica nesse sentido é de que, como o salário do pecado é a morte, agora nós temos que pagar com a morte, certo? Mas o homem não pode morrer por si mesmo, porque ele é o pecador. Algo tem que ser pago por causa do delito dele. E no Antigo Testamento, o novilho morria pelos pecados do ser humano. Não havia transformação no ser humano, não havia melhora no ser humano. Constantemente o ser humano tinha que sacrificar o novilho por causa dos seus pecados. É por isso que o judeu, quando chegava no templo, levava o novilho, uma oferta para sacrifício por causa dos seus pecados. O pecado é algo muito sério. O pecado é tratado na Bíblia como o mais sério, o mais terrível, a mais terrível das tragédias que o ser humano passa. Porque o pecado nos separa de Deus. Nós vemos que o pecado, ele às vezes é tratado de maneira muito leviana, muito simples. Se arrepende e nada mais. Não, o pecado te afasta de Deus completamente. O pecado te atrofia cada vez mais. O pecado te condena cada vez mais. O pecado te leva para o inferno cada vez mais. O pecado é algo extremamente sério e traz consequências terríveis na vida do ser humano. A Bíblia sempre nos declara sobre isso.
né? João Batista nos declara em João capítulo 1, versículo 29. Vamos lá em João capítulo 1, versículo 29. Mensagem de João Batista, aquele que veio preparar caminho para o Messias. Diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus está aparecendo, né? E ele disse o seguinte: viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está anunciando que aquele que está vindo é o Cordeiro. Lembra, Levítico? Aquele que vai ser sacrificado, né? E ele vai arrancar, tirar, né, o pecado da humanidade através da sua obra salvadora na cruz. Então, Jesus Cristo faz essa obra de substituição. Agora não é mais um cordeiro, é o próprio Filho de Deus, né? Ele é o próprio Filho de Deus cumprindo o sistema sacrificar, pagar pelo preço do pecado, que está lá no Antigo Testamento e que deve ser cumprido. Vamos lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículos do 11 ao 11. Vamos lá, Hebreus 9, 11. Hebreus 9, 11 diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não nesta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O autor de Hebreus justamente diz que a obra de sacrifício, substituição em Cristo Jesus, ela é plena, ela é grande, ela é perfeita. Hoje a gente vai falar sobre a anatomia da crucificação. Eu sou a professora Natália Reineck, fisioterapeuta, mestre e doutora em Ciências da Saúde e professora de Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano. E hoje a gente vai falar sobre a crucificação de Jesus sob uma perspectiva anatômica e fisiológica. Antes de ser levado pelos soldados romanos, Jesus orou no Monte das Oliveiras. E o texto do livro de Lucas, que era médico por sinal, diz o seguinte: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Essa condição de suar sangue, de transpirar sangue, é rara, mas ela pode acontecer. E ela é chamada de hematidrose. A hematidrose é uma condição rara, então, caracterizada pelo sangramento espontâneo através da pele íntegra. E esse sangramento geralmente cessa após alguns minutos. Ela não tem causas bem estabelecidas, mas o estresse e a ansiedade intensos podem ser fatores desencadeantes. Existe a sugestão de que o mecanismo da hematidrose envolva aí uma ação excessiva do sistema nervoso simpático. Isso causaria o rompimento de vasos sanguíneos que estão passando ali próximos às glândulas sudoríparas. O sangue então sairia através dessas glândulas. Mas existem também relatos dizendo que o sangue pode sair não só dos poros, mas também dos folículos pilosos. Depois disso, e antes de ser crucificado, Jesus também foi torturado. Ele foi chicoteado várias vezes com um chicote romano chamado flagrum. Era um chicote feito com tiras de couro, onde na ponta eles amarravam objetos pontiagudos, como metais ou ossos. Por causa desses objetos, a vítima que sofria a tortura, o flagelo, tinha a sua pele dilacerada. E o flagelo podia então causar lesões graves, arrancando a pele, chegando até vasos sanguíneos de maior porte e possivelmente atingindo até músculos. O flagelo podia ser tão intenso que algumas pessoas não chegavam nem à crucificação em si
e já morriam durante a tortura por causa do intenso sangramento. Depois de tudo isso, Jesus ainda precisou carregar parte da sua cruz aí pela rota da crucificação. Mas o seu corpo já estava tão debilitado por causa dos ferimentos e da perda de sangue que ele não conseguiu completar o percurso e um homem chamado Simão foi chamado para ajudar. Além disso, a dor era extremamente intensa, já que a madeira que ele carregava e que não era leve, pesava cerca de 40 a 60 quilos, fazia atrito aí contra as suas costas dilaceradas. Bom, até aqui, os ferimentos gerados pelo flagelo, a dor intensa e a perda de sangue deixaram Jesus num estado de pré-choque. Além disso, o abuso físico e mental por parte dos judeus e romanos e a falta de sono, de comida e de água contribuíam para o estado geral aí de fraqueza de Jesus. Portanto, mesmo antes da crucificação, a condição física de Jesus já era possivelmente crítica. Na crucificação, a vítima era presa na cruz com pregos que atravessavam as suas mãos e os seus pés. Provavelmente, o local de fixação dos pregos não era na palma da mão em si, porque aqui na palma da mão nós temos os metacarpos, e aí a gente não tem estrutura óssea o suficiente para aguentar o peso do corpo, e o prego poderia facilmente rasgar a mão da vítima. O local mais provável de fixação desses pregos é entre as duas fileiras dos ossos do carpo, ou então entre a fileira proximal dos ossos do carpo e o osso rádio. A fixação do prego nesse local podia levar a fraturas, a uma dor intensa pelo rompimento do periósteo, ou então possivelmente podia atingir o importante nervo que passa aqui, chamado nervo mediano, e isso causaria uma dor excruciante. Já o prego que fixava os pés era provavelmente posicionado no segundo espaço metatarsal. É muito provável nessa região que o nervo fibular profundo e os ramos dos nervos plantares fossem atingidos, gerando também uma dor extremamente intensa. A biomecânica da respiração também era extremamente afetada durante a crucificação. O peso do corpo tracionando os braços estendidos dificultavam a expiração passiva. A morte de uma pessoa crucificada era multifatorial, mas existem duas causas mais prováveis de morte, e essas causas são o choque hipovolêmico pela perda de sangue ou a asfixia por exaustão. A morte de cruz era uma morte lenta, que podia variar entre 3 horas até 3 ou 4 dias. Tudo dependia do quão severo era o flagelo antes da crucificação. Era comum também que os soldados quebrassem os ossos da perna da vítima, a tíbia e a fíbula, para acelerar a morte da vítima. Os ossos de Jesus não foram quebrados, mas a sua morte ocorreu relativamente rápido, entre 3 e 6 horas depois da sua crucificação, confirmando que o flagelo que ele sofreu foi extremamente severo. Também era comum que os soldados perfurassem o tórax da vítima com uma lança para se certificar de que a pessoa havia morrido. E esse golpe era feito geralmente do lado direito do tórax, possivelmente atingindo o ventrículo direito do coração. Mas apesar de todo esse sofrimento físico causado pela crucificação, o maior sofrimento de Jesus foi aquele causado por carregar o peso dos pecados de toda a humanidade. Hoje, Sexta-feira Santa, nós cristãos relembramos a morte de Cristo na cruz. Jesus Cristo é Filho de Deus e ele sofreu muito, como a gente viu, e morreu no meu e no seu lugar. Isso porque os nossos erros e a nossa falta de confiança em Deus nos separaram daquele que nos ama e nos criou. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos, estão separados da glória de Deus. E por mais que a gente tente, nós não somos capazes de nos salvar sozinhos. Deus então enviou seu Filho, que se fez homem como nós, e apesar de nunca ter pecado, pagou a nossa dívida pelos nossos pecados na cruz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É gratuito, já foi pago. E agora, o que a gente precisa fazer é crer. A Bíblia diz que se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor
e com o nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Redenção. A ideia de redenção é a ideia de pagar resgate para se comprar algo, por causa da queda e suas consequências, como lemos em João 8:34. O homem é escravo do pecado. Ele precisa ser resgatado, porque é escravo, propriedade de Satanás. Na realidade, o salário do pecado é a morte. Nós temos que pagar, ou algo tem que ser pago para resgatar o homem dessa escravidão, né? E que Satanás nos prende, nos acorrenta. Mas temos que ter cuidado, porque o preço não é pago para Satanás, é pago para a maldição que está sobre nós, que é justamente o pecado. Ou seja, há um preço por causa da transgressão do pecado. Há uma punição por causa da transgressão do pecado. E essa punição é a morte. Isso é a lei. Lei decretada por Deus. Se alguém pecar, ele morre. A lei tem que ser cumprida. A lei que estabelece não é Satanás. A lei que estabeleceu foi Deus. Então nós temos que pagar o preço do pecado para Deus? Não, é para a lei. Deus decretou isso. E é por isso que nós temos que entender isso de forma muito clara. Olha o que fala Isaías, capítulo 43, versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito e em teu lugar a Etiópia e Seba. Israel estava escravo. E Deus vai pagar agora o preço sobre isso, né? Oseias, o profeta Oseias, o livro de Oseias é o livro profético sobre a condição do ser humano pecador. Oseias, capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 1 e versículo 2. Oseias 3, 1 e 2. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os seus filhos de Israel, embora eles se desviem para outros deuses e amem passas de uva. Assim eu comprei para mim tal mulher por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. A história de Oseias trata da história do povo israelita, da humanidade perdida. Ela é uma adúltera, ela é uma prostituta. A história de Oseias é de que vem o profeta do Senhor e Deus pede para ele pegar uma adúltera, uma prostituta, e que compre essa prostituta e que traga ela para si como esposa. A obra de redenção de Jesus Cristo é que ele paga o preço através da sua morte. E agora ele vai resgatar, traz a noiva resgatada, né? Aquela que Jesus Cristo pagou. Agora ela se torna noiva de Jesus Cristo, né? E ele vai estar com ela. Quando a gente fala de noiva, justamente a gente trata sobre justamente Oseias. Quando a gente fala da igreja como a noiva e Jesus Cristo como o noivo pagou o preço pela noiva e o preço foi, né, na cruz. Essa palavra significa redenção. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa palavra várias vezes. Redenção é o preço do pecado. Olha o que fala Mateus 20, 28. 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio resgatar, você tirar da condição pecadora, terrível. Tito, livro de Tito, carta de Tito, Paulo escreve para Tito, capítulo 2, versículo 14, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Remir significa para ele pagar o preço do pecado. Olha o que fala 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 de Coríntios 6, 20. Porque fostes comprado por preço, né? Nós fomos comprados por um preço.
Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? Ele nos tirou do pecado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo pagou o preço, né, sobre a maldição que estava sobre nós. E qual é a maldição? Sermos escravos do pecado, escravos de Satanás. Antes de conhecer a Jesus, eu era infeliz e a minha vida não fazia sentido. Nós que acreditamos em Jesus e em seu Evangelho, também vivemos momentos de tribulação em nossa vida, cada um de uma forma e intensidade diferentes. Quando a minha irmã me falou sobre Jesus, ela disse que ele é o único Deus e que é soberano sobre todas as situações. Então, eu comecei a ler a Bíblia e Deus me tocou profundamente. Eu estava com muitos problemas naquela época, com a minha saúde que estava muito ruim e também com o meu marido, que além de ele não sustentar a nossa família, ele também sempre me agredia. Ao se tornar cristã, a situação piorou. Sonica enfrentou perseguição do seu marido e da família dele. Os familiares do meu esposo nunca foram muito próximos de mim e quando eu aceitei Jesus, eles ficaram ainda mais contra mim. Me maltratavam e me isolavam. Um dia eu estava no chão chorando com muita dor, mas comecei a ler os 10 mandamentos e ao ler o primeiro, que diz que nós não devemos ter outros deuses, eu orei e disse a Deus que a partir daquele momento eu amaria somente a Ele. E eu entendi que Jesus é o meu Redentor e Ele é o meu Salvador, então eu submeti a minha vida e também a vida dos meus filhos e do meu marido, eu submeti completamente às mãos de Deus e isso foi que me deu força para compartilhar a palavra com muita ousadia e com muita coragem. E foi então que Deus tocou o coração do meu marido, que voltou a trabalhar e depois tornou-se cristão e cuida muito bem de nós agora. A palavra de Deus atraiu, transformou e sustentou Sonica. Hoje, ela quer compartilhar desse amor com outras mulheres. Deus me conduziu por muitas circunstâncias difíceis e isso me fortaleceu bastante. E é por causa dessas tribulações que eu estou preparada para transmitir a palavra a outras mulheres. Não importa o quão grande é o nosso problema, existe uma bênção maior por trás dele. A perseguição machuca, mas a perseguição não paralisa. Outro termo que muitas vezes nós lemos e encontramos na Bíblia é propiciação. O que significa propiciação? Expliquemos o que significa o termo. A palavra propiciação está bem próxima da palavra expiação. A diferença do sentido das duas pode ser sumarizada da seguinte maneira: a pessoa que está irada ou ofendida é propiciada, isto é, aplacada. Isto porque o pecado e a culpa que pesava na consciência do ofensor foi removida ou lançada fora. Quero explicar isso de uma maneira mais simples e quero que vocês compreendam sobre isso. Deus é justo. E nas qualidades da pessoa de Deus, né, Deus é um ser de justiça. Ele abomina o pecado. Ele, digamos assim, se irrita com o pecado. Ele tem ira no pecado. A ira de Deus não é pecadora. O sentimento de ira não é pecado. Tá ok? O próprio Jesus falou: irai-vos, mas não pequeis. Lembra disso? Pois bem, Deus está irado porque o pecado tomou conta da humanidade. O pecado domina a humanidade. O pecado escraviza a humanidade. A ira de Deus precisa ser aquietada, acalmada, vamos dizer assim, satisfeita, diríamos assim. Quando Jesus Cristo morre na cruz, pagando o preço pelo pecado da humanidade, a ira de Deus ela é satisfeita. Ou seja, a justiça de Deus
ela é satisfeita. E isso nós temos que entender, que a justiça de Deus, ela precisa ser satisfeita, ela precisa ser tratada, né? Se o salário do pecado é a morte, e isso é a lei do Senhor, né? Ela precisa ser satisfeita, tratada. E é por isso que nós encontramos isso. 585 vezes nós encontramos no Antigo Testamento sobre a ira de Deus. Deus se irou, a ira de Deus, a mão de Deus, né? O furor do Senhor, 585 vezes. Em João, capítulo 3, versículo 36, diz que o que desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que não aceitar o Filho, que não obedecer ao Filho, não verá, né, a vida, mas, ao contrário, sobre ele permanece a ira de Deus. Não é que Deus odeia o homem, Deus odeia o pecado que está no homem. Deu para entender? Deus não odeia o pecador, Deus odeia o pecado. Aliás, isso é muito interessante, porque é uma discussão muito grande hoje em dia sobre essa libertinagem que existe na sociedade. Eu não odeio, nós não, como cristãos não podemos odiar o homossexual, nós odiamos o pecado da homossexualidade, né? Nós não odiamos o ladrão, nós não odiamos o pedófilo, presta atenção nisso, olha só o que estou te falando. Nós não odiamos o pedófilo, nós não odiamos o ladrão, nós não odiamos o assassino, nós não odiamos aquele que entrou numa creche e matou crianças, nós odiamos o pecado que domina esses homens. Esse é o nosso ódio, o pecado que está neles. Nós confundimos odiando o homem, odiando o pecador. Deus jamais odiou o pecador. Porque de tal maneira Deus amou o mundo pecador. Mas ele odeia o pecado. Ele se ira com o pecado. O pecado que domina, que escraviza a humanidade. Ele odeia, né? Efésios 5, 6. Aliás, desculpem, Romanos 1,18. Romanos 1,18. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, 6. Né? A ira de Deus sobre a vida daqueles que estão em pecados. Sofonias 1,12. Sofonias 1,12. E castigarei os homens que se embrutecem com as fezes do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem nem o mal. Mas preste atenção, volto a dizer, Deus está se irando contra o pecado que domina essa humanidade. O pecado que domina a humanidade. Ok? Isso é propiciação. É aquietar a ira do Senhor, né, por causa do pecado. É por isso que quando Jesus Cristo está na cruz, ele grita, né, Deus, Pai, Pai, por que me desamparaste? Porque Deus não podia ficar onde estava todo o pecado da humanidade. Ele tinha que virar as costas, ele não poderia estar lá perto, porque todo o pecado da humanidade estava lá. Ele tinha que se afastar, porque onde há pecado, né, Deus não se faz presente, Deus não se manifesta. Às vezes me perguntam, pastor, Deus está num prostíbulo, Deus está numa biqueira. Eu diria para vocês de que Deus poderia estar, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas eu acredito que Deus se omite de estar em alguns lugares onde o pecado reina. Ele se omite de estar em alguns lugares onde o pecado reina. 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus te ama e Deus não quer se afastar de ti. Mas o que está em ti, o que estava em mim, que era o pecado, Deus não aceita. Deus não aceita. Deus rejeita.
Deus se ira por esse pecado que está em nós. Cristo vem e tira o pecado do homem, para Deus se aproximar, né, e se relacionar com esse homem. Outra palavra interessante é a palavra justificação. E a palavra justificação é uma palavra forense, que significa de tribunal, no sentido de que é o ato de declarar alguém justo. Quero que você entenda de uma maneira mais simples. Imagina você pegar um ladrão com todas as provas e ele ir diante do juiz e ele dizer: não, eu não sou ladrão, eu sou honesto. Sendo que todas as provas estão claras, são nítidas de que ele é um ladrão. Jamais ninguém vai declará-lo, jamais ninguém vai acreditar nele. Porque jamais ninguém que tenha culpa, ele pode se declarar inocente. Ele é culpado, ele não pode se declarar inocente. Na obra justificadora de Jesus Cristo, o fato dele ter pago o preço pelos nossos pecados, ele declara a nossa justificação. Isto é, agora o Davidson é inocente. Por quê? Porque eu paguei pelo preço dos seus pecados. Atos 3:19, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isto é, cancelamento dos teus pecados. Mas só se você se arrepender, né, de fato, e se converter. Isto é, arrepender em Cristo Jesus e converter a Cristo Jesus. Deus poderia perdoar pecados de todos, simplesmente dizendo tudo foi perdoado? Poderia. Deus poderia dizer para você e para mim: você já está limpo de todo pecado? Poderia. Mas lembre-se, Deus também é justo. Então teria que haver um preço, algo ter que ser pago para fazer essa declaração. Precisa ser também apaciguada a ira de Deus em relação ao pecado. Quando tudo isso acontece, vem a justificação. Nós somos livres, totalmente livres do pecado. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, não somos salvos pelas nossas boas obras, não somos salvos porque talvez nos tentamos tornar santos. Em outras religiões as pessoas tentam se tornar santas, em outras religiões as pessoas tentam se tornar bons, né? Boas atitudes, bom comportamento, né? Se tornar atos bons. Na questão da reencarnação, no espiritismo, você tem que ser uma pessoa boa. Se você se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Na próxima reencarnação você vai padecer menos e você vai desfrutar mais. E assim vai num processo de melhoria, de reencarnação em reencarnação. Jamais. O pecado jamais nos vai tornar pessoas boas. Ao contrário, cada vez mais escravas. Mas se nós aceitamos a Jesus Cristo, Ele morre pelos nossos pecados e nós nos tornamos pessoas justificadas em Cristo Jesus. Justificadas. Outra palavra interessante é a palavra reconciliação. O termo significa transformar alguém de inimigo em amigo. No Novo Testamento, a palavra aparece por 14 vezes, significando fazer as pazes e trocar inimizade por amizade. Isso, né? Então, fazer as pazes, reconciliação é voltar a ser, ter comunicação, voltar a ter, né, intimidade, voltar a ter relação. O abismo ele é destruído. Agora há uma cruz, né? Temos às vezes um desenho de uma cruz deitada por sobre um abismo e o homem cruzando esse abismo por cima da cruz para se relacionar com Deus.
Vamos lá para 2 de Coríntios 5,18. 2 de Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é voltar a se tornar amigo, é voltar a se tornar, né, em relação com Deus. Mas mais do que uma amizade, nos tornamos filhos. Olha que coisa linda, Romanos capítulo 8 diz de que nós agora somos filhos e precisamos entender de que agora nossa relação com Deus não é só de criatura, mas de sermos filhos, filhos de Deus. É mais do que uma reconciliação, é uma adoção. Outra palavra é vitória. É mais que oportuno lembrar ainda que a obra de Cristo por nós inclui a vitória. A vitória. Deus nos dá a vitória na cruz. A vitória no sentido de que agora nós podemos vencer o pecado, né? Nós vencemos o pecado, nós vencemos a condição humana de pecadora, distante de Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vencemos as trevas, o poder das trevas. Nós somos colocados, né, no trono, à destra do Pai. Nós vencemos o poder das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Né? Nós vencemos o poder das trevas. Nós vencemos Satanás. João 12, 31. Hebreus 2, capítulo 2, versículo 14 e 15. Né? Nós vencemos Satanás. 1 João 3, 18. 1 João 3, 18. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo foram destruídas completamente. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Né? Somos mais do que vencedores. Precisamos viver uma vida vitoriosa, não uma vida de desilusão, de derrota. Ai, Satanás, né, me atacou, Satanás me atingiu, Satanás me feriu, ai, Satanás fez alguma coisa. Não, meus queridos. Nós precisamos viver uma vida de vitória em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O que Cristo fez por nós? Resumindo o que foi dito, né? Nós tínhamos uma velha posição, Efésios 2:3, uma velha posição. A obra de Cristo morreu em nosso lugar, Ele morreu no nosso lugar, e agora nós temos uma nova posição, Isaías 53:5, Isaías 53:5, vamos lá para Isaías 53:5, maravilhosa posição agora. Diz o seguinte: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Velha posição, Jó 8:34. Ele nos redimiu, nos livrou-nos de toda a condição pecadora, né? Gálatas 4:5. Velha posição, Efésios 2:3. Efésios 2:3. Vamos lá, Efésios 2:3. Eu não vou falar todos os textos bíblicos, porque nós vamos demorar muito, mas eu vou citar alguns mais importantes. Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele nos tirou, Ele aplacou a ira, né? Nós somos libertos disso, satisfação do caráter de Deus, né? Romanos 3:25. Romanos 3:23, justificou, tornou-nos justos, Romanos 5:1. Efésios 2:3, reconciliou com Deus, 2 de Coríntios 5:18 e 19. Gálatas 3:10, velha posição, livrou-nos da lei. Nós éramos escravos, nós éramos apontados, condenados pela lei. Gálatas 3:13, livres da lei.
Efésios 2:1, nós éramos mortos, nossos delitos e pecados, deu-nos vida, né? Deu-nos nova vida. Salmo 51:5, nós éramos presos ao pecado, ele quebrou o poder do pecado, 1 João 3:8. Efésios 2:12, causou nossa adoção, nós somos agora filhos do Senhor, Gálatas 4:7 e Romanos 8. Romanos 3:10-12, né? Nós éramos condenados pelo pecado, agora nós conseguimos o perdão, Mateus 23:34 e Atos 2:38. João 8:34, derrotou o pecado e Satanás, porque nós éramos, né, acorrentados, presos, escravos dele. Nós somos livres de Satanás, 1 João 3:8 e Atos 10:38. Né? E por último, e agora eu quero que você abra sua Bíblia, Efésios 2:12. Olha como nós éramos na nossa velha condição, Efésios 2:12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós não tínhamos esperança. Não havia esperança em nós. Vamos lá para 1 Coríntios 15, 20 ao 23. 1 Coríntios 15, 20 ao 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isto é, nós temos uma nova vida e vai ressurreição em nós. A ressurreição em nós. Isso é maravilhoso, isso é sensacional, isso é tremendo. Isso é tremendo. Tomai e bebei. Este é meu sangue, da nova aliança que é dado por vós e por muitos pelo perdão dos pecados. Fazei isso em minha memória. Com isto, meus queridos, quero que vocês compreendam muito bem a obra de salvação de Cristo Jesus. Talvez você muitas vezes ouviu falar de todos esses termos que nós acabamos de estudar agora, né?
justificação, redenção, enfim, todos eles. Agora eu quero que você entenda o quanto Jesus Cristo transformou a tua vida através da cruz. O quanto a obra de Jesus Cristo na cruz é importante para você e para mim, para a humanidade. Ela nos traz completa salvação. E é por isso que eu gostaria que novamente você assistisse o vídeo que nós iniciamos no início da aula. O quanto ele é importante, o quanto ele é sério, o quanto ele faz algo tremendo na nossa vida. Quando você veja esse vídeo, você veja o grito de Jesus e tudo aquilo que entra nele, os pecados, as enfermidades, as dores, saiba, são os teus pecados, são as tuas enfermidades, são as tuas dores. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso sai de você, entra em Cristo e ele morre com Cristo naquela cruz. Morre com Cristo naquela cruz. Deu para entender? Espero que seja bem compreendido a obra de salvação de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. E nesta aula nós aprendemos sobre a obra de salvação de Cristo na cruz. Deus te abençoe. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória, então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário
entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.